Boa noite. Que bom, né, que nós escolhemos no primeiro dia da semana estarmos na casa do nosso Deus. E se nós estamos aqui porque nós temos a certeza que Ele nos cuidou e vai nos cuidar durante essa semana. E vamos nos colocarmos de pé ao som da música, vamos cantar o hino com todo o entusiasmo e vamos pensar na letra do hino, que a letra sempre fala a nós alguma coisa. Vamos, aqueles que puderem, dobrar os joelhos e vamos buscar a Deus em oração. Bondoso Deus, que habitas nas alturas dos céus, nesse momento, ó bondoso Deus, o nosso pensamento está voltado a Ti. Queremos Te agradecer, primeiro, ó bondoso Deus, pelos cuidados, pela proteção, por estarmos, ó bondoso Deus, nesse momento na Tua casa. Sabemos, ó bondoso Pai, que aqui nós temos um encontro contigo. Aqui nós podemos abrir a Tua palavra e estudarmos. E obrigado, ó bondoso Deus, porque nós escolhemos
te buscar, nós escolhemos te amar, nós escolhemos, ó bondoso Pai, estar ao teu lado. E por isso, ó bondoso Pai, nós pedimos que tu se presente nas nossas vidas. Obrigado, ó bondoso Deus, porque tu tem preservado a nós. Obrigado, ó bondoso Deus, porque tu tem cuidado dos teus filhos na face da terra. Obrigado, ó bondoso Deus, porque nós sentimos a cada momento a tua presença nas nossas vidas. Pedimos, ó bondoso Pai, nesse momento em que tu abençoe as famílias aqui representadas. Tu sabe, ó bondoso Deus, as dificuldades, as preocupações, as angústias, as tristezas, mas nós sabemos, ó bondoso Pai, que as tuas promessas são maiores e que nós possamos, ó bondoso Deus, confiarmos, e nós sabemos que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã sobre nós. Pedimos também, ó bondoso Pai, agora, ao estudarmos a tua palavra, a pessoa que tu escolheste nessa noite para repartir conosco a tua palavra, as tuas orientações, que nós possamos sentir a presença dos teus santos anjos aqui conosco. Fica conosco, bondoso Deus, perdoando os nossos pecados, suprindo as nossas deficiências e nos tomando nos teus braços. Isso nós pedimos e te agradecemos, não nos nossos méritos, mas por Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito bem, crianças, estamos aqui mais uma vez e hoje, infelizmente, é o nosso último dia em que vamos contar histórias da Bíblia que a Bíblia não contou. Isso mesmo, histórias da Bíblia que a Bíblia não contou. E nós hoje, como a nossa última criança que estamos contando todo esse mês, estamos contando histórias de crianças da Bíblia, né? A gente vai contar a história da criança mais espetacular que passou por este mundo. Quem foi, Tia Moni? Quem você acha que eu vou falar? Eu acho que você vai falar de Jesus. Exatamente, eu vou falar de Jesus. Eu vou falar da infância de Jesus. A Bíblia, ela não esclarece muito sobre a infância de Jesus, mas tem um verso muito interessante que está em São Lucas 2, e nós podemos ler esse verso tanto no verso 40 quanto no verso 52, que diz praticamente a mesma coisa. E qual é o verso, Naomi? Crescia Jesus em sabedoria e graça para com Deus e para com as pessoas também. Bom, Jesus passou a sua infância numa aldeia nas montanhas perto de Nazaré. Jesus, ele era uma criança totalmente diferente das outras. É, Tia Moni? Sim, Jesus, ele foi educado de uma maneira muito simples, mas de uma maneira em que a mamãe de Jesus, ela era instruída pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo? Exatamente. Diz que a mente de Jesus era brilhante. Além de ser uma mente brilhante, também ele era uma criança cheia de bondade, cheia de paciência, cheia de amor e cheia de empatia. Quantas coisas, Tia Moni! Muito difícil ser tudo isso. Mas Jesus era assim. Diz que ele ajudava as pessoas que eram simples, ele ajudava os velhinhos, ele ajudava o papai e a mamãe nas atividades de casa. Ai, de vez em quando eu não quero ajudar. Pois é, mas Jesus ajudava e ele não reclamava. Que coisa incrível, Tia Moni. É que de vez em quando dá uma vontade de não fazer nada. Eu sei. Mas Jesus, ele ajudava muito. Diz que Jesus também, ele era muito rápido na capacidade de reflexão e também ele tinha uma mente muito ativa. Ele era muito criativo também. Nesse livro Vida de Jesus, também fala que Jesus, ele tinha um espírito amável e um espírito generoso. Além de que as mãos de Jesus eram muito ágeis para servir as pessoas. Ele gostava de servir. Se ele via que tinha alguém precisando da sua ajuda, não importasse se era o papai ou a mamãe, ele estava sempre disposto a servir. Tia Moni, será que as crianças daquela época que viviam lá na aldeia onde Jesus vivia, será que elas eram umas crianças que gostavam de Jesus? Eu acredito que eram crianças que gostavam de Jesus, sim. É? Eu acho que sim. Porque quem é que não gosta de uma criança que é bondosa, generosa, que gosta de ajudar, que está sempre sorrindo, que é paciente? Você acha que tem alguém que não ia gostar de uma pessoa assim? Só se fosse louco, né, Tia Moni? Só se fosse louco, exatamente. E é por isso que Jesus foi exemplo desde criança. E muitas das crianças que nós falamos aqui, elas seguiram o exemplo de Jesus.
Através das instruções de seus pais, elas quiseram ser parecidas com Jesus. E hoje, o que eu quero perguntar para vocês é: você quer ser uma criança parecida com Jesus? Então, existem algumas coisas que para você crescer em estatura, sabedoria e em graça para com Deus e para com as pessoas, você precisa aprender. Vamos recapitular? Jesus era o que, ô Naomi? Jesus era amável, bondoso, generoso. Ele também era paciente, era ajudador e era empático. Exatamente. Isso sem falar de outras características que Jesus também tinha. E as crianças, será que conseguem ter essas características todas, ô Naomi? Sim, se nós andarmos com Jesus e estudarmos a sua palavra e querermos viver sempre como Jesus viveu, com certeza nós vamos ser mais parecidos com Jesus. Com certeza. Se nós buscarmos a cada dia estar em contato com esse Jesus, nós vamos conseguir ser parecido com esse Jesus, que foi criança e depois foi adulto, mas hoje está onde, ô Naomi? Ele está no céu, querendo que nós crianças queiramos ser parecidos com ele e não parecidos com os heróis aí dos desenhos que tem na televisão. É, isso mesmo, Naomi. Gostei de ver, muito obrigada. Tem um monte de criança querendo ser que nem os heróis da televisão. Precisa ser como Jesus. Como Jesus. Feche seus olhos, vamos orar? Querido Deus, nós queremos ser parecidos com Jesus. Nos ajude a fazermos aquilo que Jesus fez quando ele era criança. Cuide de nós nessa semana que estamos entrando agora, que o teu Santo Espírito possa estar conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém! Ô, tia Moni. Sim. Quarta-feira posso vir de novo? Você quer vir de novo? Eu quero. Eu gostei de estar aqui ouvindo histórias tão lindas como esta. Mas quarta-feira não vamos mais estar aqui falando sobre as histórias da Bíblia que a Bíblia não contou. Nós estaremos falando sobre as parábolas de Jesus. Ah, que coisa linda, tia Moni. Quero ouvir todas. Muito bem. Então, quarta-feira, a gente volta para falar um pouquinho mais sobre as histórias da Bíblia. Tchau. Até quarta-feira. Tchau. Provai e vede. História de hoje: mão na massa. E aí? Bom, eu fui à delegacia, fiz o boletim de ocorrência. Não tenho muita esperança deles pegarem os bandidos não, sabe? Meu marido tinha um pequeno caminhão frigorífico alugado. Ele entregava frios e congelados nos mercadinhos que ficavam à beira da rodovia. Essa era a terceira vez que ele foi assaltado. Estamos quebrados, definitivamente quebrados. Sem emprego, sem dinheiro e completamente endividados. Eu não sei o que fazer. Nós ainda temos R$20. Hoje, quando eu chegar do serviço, à noite, vamos fazer uns pães. E eu levo para vender amanhã no trabalho. Você me ajuda? Oi, amor. Oi. Você não vai acreditar. As meninas lá no trabalho amaram o pão e pediram que eu levasse mais 5. Dá pra colocar aí nessa massa? Dá pra acrescentar pra eu levar amanhã esses 5? Dá? Então eu vou trocar de roupa e já venho te ajudar, tá bom? As encomendas de pães só cresciam. Ednilson colocava as caixas cheias de pães no carro e me ajudava a fazer as entregas em meu trabalho. Amor, nós recebemos um convite para darmos uma palestra lá na empresa do nosso amigo Alex. E é sobre os 8 remédios naturais. Eu tive uma ideia de fazermos uns pães para levarmos. Sabe por quê? Vai ter muita gente lá. O que você acha? Uma boa. Legal, né? Gostei. Tá bom, então. Fomos então até o mercadinho próximo da nossa casa, na esperança de comprar os ingredientes para pagar depois.
Trabalhávamos 24 horas por dia. Passávamos a noite inteira preparando a massa e, enquanto eu estava no trabalho, meu marido assava os pães. Eu ainda não acredito. Nós conseguimos vender os 16 pães. E aqui está o dinheiro. Primeiro, vamos devolver o dízimo. Vamos pagar o que devemos ao mercadinho. Vamos colocar gasolina no carro para fazer mais entregas. E sobrou R$15. Esses R$15 livres na nossa mão é um verdadeiro milagre de Deus. Isso aqui é um dinheiro abençoado. Nós vamos pegar esse dinheiro, vamos comprar mais material e vamos fazer mais pães. Estávamos felizes por saber que a misericórdia de Deus era um fato real em nossas vidas. Nossa gratidão era muito grande e já contribuímos com um percentual de 25% de nossas vendas entre dízimos e ofertas. Quando a vida era mais tranquila, que tudo ia bem com a gente, nós não conseguíamos ser fiéis a Deus como desejávamos. E isso, de alguma forma, nos impedia de ver o quanto éramos abençoados. Hoje, nossa fábrica de pão integral aumentou e já conta com 15 colaboradores. Nossa produção é de 1.500 unidades por dia e não para de crescer. Talvez alguém que nos assiste esteja passando por um momento difícil de desemprego. Essa não seria uma boa oportunidade para você começar o seu negócio próprio e passar a ser um empreendedor? Pense em suas habilidades, faça o seu melhor, seja fiel. Deus estará contigo. E agora eu os convido para juntos adorarmos ao nosso Deus através dos dízimos e das ofertas. Deus os abençoe. Provai e vede. Vamos falar com Deus mais uma vez. Querido e santo amado Pai, nós te agradecemos, querido Deus, a oportunidade que temos de estar em Tua casa nesta noite, querido Pai. Nós rogamos o Teu Espírito, querido Pai,
para que esteja no coração de cada um de nós. E principalmente sobre a minha vida nesse momento, querido Pai, que eu dependo de Ti para ter a certeza daquilo que vou transmitir, que é de Tua santa e boa vontade. Que seja tudo para o engrandecimento do Santo Nome e que nós possamos sair daqui, Pai, com uma porção dobrada do Teu Espírito, com a certeza de que Tu esteve em nossos corações. Fique conosco, nós Te rogamos e Te imploramos, no precioso nome do Teu Filho, mas Jesus. Amém, Senhor. Nós ficamos felizes por estar com os irmãos. Mais um domingo que a gente vence, um dia menos, mais próximo do nosso Deus, e bem mais próximo mesmo. Nós ficamos felizes de estar com vocês aqui. Que nossos corações possam se voltar para Deus nesse momento, para nós podermos receber as bênçãos que Ele tem preparado para cada um de nós. Irmãos, eu gostaria de fazer uma pergunta para os irmãos agora, mas não precisa responder. E as pessoas que estão nos assistindo em casa também, meditem no que eu vou perguntar agora. Você está satisfeita no mundo que você está vivendo? Você tem certeza que é esse mundo que você quer? Ele está bom para você? Você está satisfeito em você estar correndo o risco de pegar Covid? É isso que você quer? Ou você está com medo? Se você não está com medo, eu não vou acreditar em vocês, porque eu tenho medo de pegar. Eu não quero pegar. Só que enquanto nós estivermos nesse mundo, nós vamos nos estar sujeitos a pegar Covid, a enfrentarmos tudo que nós temos que passar nesse mundo. Se você acha que hoje está ruim, eu quero motivar você. Espero motivar você. Amanhã vai ser pior do que hoje. Boa motivação, não é verdade? E se amanhã for pior do que hoje, depois da manhã, ainda vai ser pior do que amanhã. Você gostou? Está satisfeito de viver nesse mundo? Ontem, depois do pôr do sol, nós subimos para ir lá no centro, lá, demos uma caminhada e fomos fazer um serviço de banco lá, que dava para fazer no caixa eletrônico. E daí nós estávamos descendo a Medianeira, bem devagarinho, como não tinha nada que fazer mesmo, né? Daí nos deparamos com uma cena, eu e Odete. Daí eu comecei a conversar com ela, eu digo, mas tia, não tem mais cabimento a gente ver nesse mundo. Não tem, irmãos, não tem. Amanhã você vai ver coisa pior. Vai chegar um dia que você vai ficar em casa e não vai querer sair de vergonha. A gente tem que até cuidar naquilo que a gente fala, porque a gente pode ser processado. Tem que ter cuidado mesmo. Só que o mundo que nós estamos vivendo, eu tenho certeza que não é o mundo que Deus queria para nós. Mas nós temos que viver nele, até Cristo voltar. Nós temos que viver nele até Cristo voltar. E aí fica a pergunta, está bom assim? Estamos gostando de viver assim? De saber que amanhã vai ser pior do que hoje? Sendo que nós temos as orientações que Cristo nos deu? Nós temos avisado, vai ser disso para pior. O mundo vai voltar a ser pior do que Sodoma e Gomorra. E não tem, o que nós vimos ontem, não tem cabimento, meus irmãos. Não tem, as pessoas não têm mais vergonha de sair na rua do jeito que estão saindo. Nós é que vamos ficar com vergonha de andar na rua. Nós não vamos querer sair de casa. Pelo que nós vamos presenciar e ouvir. E daí a outra pergunta que eu faço para os irmãos agora. A gente está enfrentando tudo que está enfrentando. E aonde está Deus na nossa vida? Na hora que eu mais preciso dele, parece que ele me abandonou. Parece que ele não está mais me ouvindo. Parece que ele não está mais falando comigo. Eu não sinto mais Deus dirigindo a minha vida. Eu não vejo mais Deus na minha vida, eu não vejo mais Deus nas flores, eu não vejo mais Deus na natureza, eu não vejo Deus mais em lugar nenhum. Aonde está Deus na minha vida nesse momento? Será que Deus me ouve? Será que Deus fala comigo? Será que Deus ainda está olhando para mim ou me abandonou? Meus irmãos, muitas vezes é essa pergunta que fica esse ponto de interrogação na nossa cabeça.
Muitas vezes é esse ponto de interrogação que fica na nossa cabeça. Aonde está nesse momento Deus na nossa vida? Com tudo que nós estamos passando, com tudo que nós estamos enfrentando e com tudo que nós estamos presenciando. Será que Deus está nos ouvindo? Será que Deus ainda fala conosco? Será que Deus ouve as minhas orações? Será que Deus se comunica com a gente? Será que Deus fala com cada um de nós? Vamos dar uma lida ali, lá no início da Bíblia, lá, em Gênesis 3, versículo 8. Gênesis 3, versículo 8. Vou esperar os irmãos encontrar. Gênesis 3, versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor. Da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Aqui é Deus, na criação do mundo, falando com Adão. Isso lá naquela época, mas e hoje? Deus fala conosco? Gênesis capítulo 7, versículo 1. Gênesis 7, versículo 1. Creio que vocês já encontraram. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Depois que criou Deus Adão e Eva, e Deus ter se comunicado, conversado com ele, Deus novamente conversou com Noé. Uma prova que Deus estava se comunicando com as pessoas naquela época. Gênesis 12, versículo 1. Gênesis 12, 12, versículo 1. Eu estou lendo no celular, irmãos, porque a idade chega, a vista encurta e o celular as letras são maiores. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Aqui nós confirmamos que mais uma vez Deus está falando com um ser humano, com uma pessoa humana. Deus estava se comunicando. Vamos ver mais um. Êxodo 3. Êxodo 3, versículo 2 e o 4. Anos após os acontecimentos que Deus já tinha se comunicado com Noé, com Adão, tá? Deus aqui também fala com Moisés agora. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E o 4. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou, ou falou, Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés, respondeu ele: eis-me aqui. Moisés ouvia tão claramente a voz de Deus, que ele respondeu para Deus: eis-me aqui. Deus criou o mundo e no decorrer desse mundo, até ele vir a esse mundo para morrer por nós, ele se comunicou com as pessoas. Só que hoje muitas vezes a gente tem dúvida. Parece que Deus nos abandonou, parece que Deus não fala conosco, parece que Deus não ouve mais as nossas orações, parece que Deus não se comunica mais conosco. Aonde está Deus nesse momento? Agora vamos ver na época que Cristo viveu 33 anos aqui nessa terra. Quando Deus esteve nesse mundo, Ele também falava com as pessoas. Se nós imaginamos ou pensamos que Deus não está nos ouvindo, que Deus não está se comunicando conosco, nós estamos enganados. Muitas vezes Deus fala conosco e nós não percebemos. Nós não percebemos. Porque Deus tem maneiras e jeitos de se comunicar conosco.
muitas vezes o Espírito Santo é tão pequeno na nossa vida, é tão pequeno ou quase nada na nossa vida, que a gente não sente a maneira que Deus fala conosco. Por isso que nós precisamos de um Espírito dobrado, ou uma porção maior em nossa vida, para nós compreendermos a maneira que Deus fala conosco. Quando Deus esteve nesse mundo, Ele procurava os pecadores. Deus procurava as pessoas. O amor de Deus era tão natural e maravilhoso. Por que será que hoje não é conosco também? Se naquela época o amor de Deus era tão natural e maravilhoso para com as pessoas, por que para nós não é assim também? Ou um ponto de interrogação, nós não estamos percebendo o amor de Deus na nossa vida. Mateus 9, versículo 10. Mateus capítulo 9, versículo 10. Enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, chegaram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Vocês percebem aqui a maneira de Deus se comunicar com as pessoas? Ele sentava numa roda, numa mesa, e se comunicava com as pessoas. E aqui não fala que era com as pessoas sãs e santas. Aqui não fala que era assim. Aqui fala que era com pecadores e cobradores de impostos. Cobradores de impostos naquelas épocas, meus irmãos, seriam os mesmos que nos cobram impostos hoje. Eram as pessoas mal vistas naquela época. Mas Cristo sabia dar atenção a elas. Cristo entendia a posição destas pessoas. Ele conversava com pecadores e cobradores de impostos. Pessoas não santas, mas pessoas que precisavam ouvir a Jesus para ter uma transformação de vida. Quem sabe eu seja um desses. O texto dá uma ideia de que eles se sentiam à vontade na presença do Senhor. Nós, como amigos, nos sentimos à vontade entre nós e entre nós e Deus. Quando eu estou no meu trabalho, que eu não trabalho, que eu sou cobrado, e o meu patrão está aqui hoje, só que eu não tenho hora para chegar, para descontrair um pouco, eu não tenho hora para chegar, não tenho hora para sair, eu só tenho, como é que eu vou dizer assim, o telefone para ouvir, está na hora, está na hora e está na hora. Eu me sinto à vontade com ele. Eu me sinto à vontade com ele. Ele me cobra, me cobra. Às vezes eu chego lá, às vezes de eu arrumar as máquinas, eu estrago. Daí ele tem que arrumar depois. Daí fica aquela assim, ó. Que dele a borboleta daqui, eu já peguei essa máquina desmontada. Foi tu que desmontou e tu pintou. Não, eu não pintei. Pintou, não pintei. Pintou, não pintei. E isso aqui, o que é? Isso aí para mim é o adaptador de rosca. Para mim isso aí não é a borboleta. Então tá, então pintei. Mas me sinto à vontade com os meus amigos. E Deus, as pessoas pecadoras naquela época, também se sentiam à vontade com Jesus. Porque Jesus era amigo das pessoas. Meus irmãos, eu não vou citar o nome aqui. Hoje nós levamos uma pessoa na igreja e eu sempre disse que se você pegar uma pessoa, nem todos vão ser a mesma coisa, largar lá dentro do presídio, deixar 5, 10 anos viver, ouvindo só o que não presta, vendo as pessoas praticar o que não presta, quando sair de lá, vai vir para o mundo e vai praticar o que não presta. Mas se você está próxima de Deus, se você convive com as coisas certas, se você convive com as coisas corretas, a tendência é fazer o quê? Fazer o que é correto também. Nós estamos levando uma pessoa na igreja, e eu digo, vamos orar por essa pessoa. Vamos orar por essa pessoa. Deixa ela vir do jeito que ela está vindo. Que na maneira de nós nos portarmos, ela vai trocar a maneira de viver.
E hoje essa pessoa estava assim, ó, tão diferente, que tu olhava para essa pessoa, tu via que era um adventista. Tu dizia que era um adventista. E faz quanto tempo que essa pessoa está indo na igreja? Por quê, meus irmãos? Pela convivência conosco, pela amizade que a gente forma. A mesma coisa foi Cristo, convivia com as pessoas, muitas vezes não precisava nem pregar. Ele convivia, as pessoas tomavam a vida dele, por exemplo. E daí passavam a praticar o que era certo. A mesma coisa nós. Quanto mais nós convivermos com o nosso Deus, mais nós vamos ouvir a voz do nosso Deus. Daí eu volto a perguntar, onde Deus está na nossa vida nesse momento tão difícil que nós estamos passando? Ele está junto de nós, Ele está do nosso lado, nós é que não estamos percebendo. Lucas 5, 29 a 31. Lucas 5, 29 a 31. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de cobradores de impostos, e outros que estavam com eles. Novamente fala aqui em cobradores de impostos. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, dizendo: por que comeis e bebeis com cobradores de impostos e pecadores? Eles estavam condenando Cristo em estar fazendo aquilo que era certo. Eles estavam condenando Cristo em Cristo fazer aquilo que estava certo. Por que Jesus convive com pecadores e cobradores de imposto? Agora eu pergunto para vocês, Cristo veio a esse mundo por quem? Pelos santos? Pelos pecadores, a irmã falou aqui. É por isso que Ele estava junto. É por isso que nós precisamos dEle também do nosso lado, na nossa vida. Respondeu-lhe Jesus: não necessitam de médico aqueles que que estão curados, e sim os enfermos. Isto é claro e notório em nossa vida, meus irmãos. Você procura o médico quando? Quando você está doente. Você ora a Deus quando? Todo dia tem que ser, não só no momento da tristeza e da dor. Eu quero fazer uma comparação com os irmãos aqui agora. Eu vou pegar, Hélio, me permite, Hélio, eu vou pegar a tua pessoa. Vou pegar o Hélio para fazer uma comparação aqui, mas é de bom, fica tranquilo. Vocês vejam o Hélio todos os dias na igreja. Vejam ou não vejam o Hélio todos os dias na igreja? Vejam, não é? Está aí o Hélio. Vocês pedem para o Hélio pregar, o Hélio nunca se nega. Vocês pedem para o Hélio passar uma lição, o Hélio não se nega, está pronto a passar uma lição. Vocês pedem para o Hélio vir aqui na frente fazer uma oração, o Hélio não se nega, está aqui. Agora eu quero dizer para vocês assim, a minha preocupação deve ser com o Hélio, que está sempre dentro da igreja, ou a minha preocupação são com aqueles que esporadicamente vêm na igreja? Qual deve ser a minha preocupação? Não precisa responder. Qual deve ser a minha preocupação? Claro, eu devo conviver com o Hélio normal, uma vida tranquila, conviver dentro da igreja de uma maneira certa e correta. Ele está aqui pronto para atender e ajudar a fazer o que ele faz. Mas é a pessoa que está sempre aqui. Mas aquele que esporadicamente vem na igreja, aquele que está doente espiritualmente, não quer vir mais à igreja, está faltando a igreja, a gente não vê mais na igreja, ele não vem mais aqui. Será que eu não devo pensar um pouco mais nessas pessoas? Assim como Cristo falou aqui, que Ele veio foi para aqueles que estavam enfermos espirituais. Eu devo dar mais atenção a essas pessoas. Com o Hélio eu não devo me preocupar, mas eu devo me orar pelo Hélio. Eu tenho que orar pelo Hélio. Eu tenho que conviver com o Hélio. Eu tenho que participar das coisas que louvam e engrandecem o nome do nosso Deus com o Hélio. Mas eu não posso esquecer das pessoas que esporadicamente vêm na igreja. E qual é a minha parte com essas pessoas? Qual é a minha responsabilidade com essas pessoas? Eu tenho feito o que me cabe? Meus irmãos, eu não estou falando para ninguém de vocês. Esqueçam isso aí. Eu estou falando isso para mim. Porque eu também falho. Eu também vejo as pessoas fora da igreja e não vou buscar. Eu não dou um oi para essas pessoas. Eu não convivo com essas pessoas. Eu quero só estar com as pessoas que estão aqui dentro. Não, não é assim que funciona o evangelho.
O Evangelho funciona mais com os pecadores espirituais e não com os santos que estão aqui dentro. Porque vocês podem dizer que são quase uns santos. Porque estão sempre aqui. Tendo pandemia ou não tendo, vocês estão aqui. Chova ou não chova, vocês estão aqui. Mas os nossos coitados que estão lá fora, que a gente não visita, que esporadicamente vem na igreja, isso eu estou esquecendo. Eu estou esquecendo. Vocês viram que no início do mundo Deus falou com Adão? Vocês viram que no momento que Cristo teve durante os 33 anos aqui na terra, Ele falou com as pessoas? Vocês percebem isso, que Cristo não abandona? É nós que não entendemos a maneira e não compreendemos a maneira que Deus fala conosco. Vocês viram que Deus nunca vai nos abandonar? E Cristo, meus irmãos, também está nas horas mais tristes da nossa vida do nosso lado. Até na hora da morte, Cristo está do nosso lado. E Ele muitas vezes chora a morte dos seus filhos. Aonde é que Cristo estava quando o ladrão da cruz estava morrendo? Aonde que Cristo estava? Isso eu quero que meus irmãos respondam. Aonde que Cristo estava quando o ladrão da cruz estava morrendo? Do lado dele, meus irmãos. O que o ladrão da cruz disse para Jesus? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o que Cristo respondeu para ele? Cristo podia ficar quieto, ele estava sofrendo, ele estava morrendo. Cristo podia esquecer dele se quisesse. E o que Cristo fez? Estará em verdade te digo hoje, ponto. Estarás comigo no paraíso. Vocês viram que Cristo até na morte está do nosso lado? Que Cristo não nos abandonou? Mais uma vez eu repito, Cristo nunca nos abandonou. Cristo sempre esteve do nosso lado. E sempre vai estar. E na hora da morte Ele vai estar do nosso lado e vai chorar por cada um dos seus filhos que morrem. Porque esse nunca foi o plano de Deus, ver um filho dele dentro de um caixão, passar pela morte. Nunca foi plano de amor de Cristo, ver um filho dele morrer. Nunca foi plano. E até na hora da morte, Cristo também está do nosso lado. E aqui acaba a comunicação de Deus conosco? Quando nós morremos, acabou? É só até aqui que Cristo vai continuar se comunicando conosco? Não, meus irmãos. Não é não. Cristo vai continuar conosco. Vocês querem ver uma coisa? Leiam aí Mateus 28, verso 20, a última parte. Mateus 28, verso 20, a última parte. Já estou terminando, meus irmãos, tenho 5 minutos mais. Tá? Mateus 28, verso 20. Ensinando-vos, guardai todas as coisas que vós tendes ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Obrigado, Daniel. Vocês viram? A promessa de Cristo é estar conosco todos os dias, até quando? O fim desse mundo. Ele viveu, Cristo viveu, criou Adão e Eva e se comunicou com ele. Viveu, conversou com as pessoas até na hora antes dele vir a esse mundo. E depois que ele veio a esse mundo, ele continuou se comunicando com as pessoas. Na hora da morte dele, ele também se comunicou com o ladrão na cruz. E a promessa dele é que vai estar conosco se comunicando até a consumação dos séculos. E olha o que diz agora São João 14, verso 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Meus irmãos, a promessa de Deus se comunicar conosco, meus irmãos, é eterna. É eterna. Cristo se comunicou quando começou a criação do mundo e vai continuar na eternidade se comunicando conosco. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E se nós estivermos no céu,
é certo que Cristo vai se comunicar conosco. Meus irmãos, se nós estamos imaginando que Cristo não está se comunicando conosco, deixe isso de lado, esqueça isso aí. Nós não estamos entendendo o que Cristo está falando conosco, a maneira que Ele fala, o jeito que Ele se comunica conosco. Nós é que não estamos entendendo. Deus sempre esteve do nosso lado. Deus sempre vai estar do nosso lado. Pensamos ou não pensamos, a maneira que Cristo se comunica conosco, achando que Deus não está falando conosco, Ele sempre esteve e sempre vai estar do lado dos seus filhos. Eu tinha uma música que ia ser colocada no início, mas resolvi deixar para o fim. Daí nós vamos tirar agora a última música, Mauro, aí, ó, e tu projeta para nós esse vídeo agora aí, tá bom? É, o vídeo que eu pedi. Depois da música? Põe agora, não, põe agora o vídeo. O vídeo agora, isso. Você foi chamado, é o escolhido. Você vai ser vaso, usado por Deus. Já começa a prova, Deus está trabalhando. Os teus olhos choram, Deus está te moldando. Deus não dá a prova que tu não suporta, pois toda vitória tem que ter um preço. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o barro é muito amassado para fazer o vaso como Ele quer. Passa tudo isso, chega as boas novas. Quem te viu no vale vai se admirar. Esse é o nosso Deus, Rei do Universo. Nada é impossível para o nosso Deus. Tudo Ele faz. Tudo Ele faz. Deus não dá a prova e tu não suporta, pois toda vitória tem que ter um preço. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o barro é muito amassado pra fazer um vaso como Ele quer. Passa tudo isso, chegue as boas novas. Quem te viu no vale vai se admirar. Esse é o nosso Deus, Rei do Universo. Nada é impossível para o nosso Deus. Tudo Ele faz. Tudo Ele faz. Tudo Ele faz. Tudo Ele faz. Está difícil? Essa letra diz tudo, não é verdade? Se você acha que está passando por um problema nesse mundo,
Isso é nada. Tudo Cristo faz por nós. Deus tem um propósito na nossa vida. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui por mera coincidência. Você está aqui por um motivo. Alguma coisa tocou o seu coração para você estar aqui. Tem muita gente que faz tempo que está aqui dentro. E ainda está perseverando nesse caminho para ir para a eternidade. Tem muitos que estão chegando. Mas não é por acaso que você está aqui. Não é por acaso. Alguma coisa tocou o teu coração. Você recebeu um convite. Alguém lhe chamou. O Espírito Santo tocou o seu coração. Você leu algum livro. Alguma coisa tocou na sua vida. E essa música, meus irmãos, é bem clara. Se você acha que você está sofrendo, é nada. Porque não esqueça que você foi chamado, você é o escolhido. É assim que a música diz. É por isso que você está aqui. Você vai ser um vaso usado por Deus, meus irmãos. O que você quer melhor do que isso aí? O barro é muito amassado para fazer um vaso como Ele quer. E muitas vezes dói quando Cristo nos espreme, nos esmaga, para Ele moldar a nossa vida do jeito que Ele quer. Muitas vezes a gente sofre. Mas não se desanime, Cristo está mudando a nossa vida. Cristo está falando conosco, é assim que Ele muitas vezes fala conosco. É muitas vezes sofrendo que a gente vai entender que Cristo está se comunicando com a gente. Deus não dá a prova para você que você não possa suportar. Deus não dá a prova, isso fala a música, que você não possa suportar. Toda vitória tem que ter um preço. E qual é o preço que nós vamos pagar? Qual é o preço que nós vamos passar? Claro, o que Cristo passou na cruz nós não vamos passar. Porque isso Ele já passou por nós. Mas nós vamos ter que enfrentar alguma coisa se quisermos ter a eternidade. E o que nós vamos passar nesse mundo, meus irmãos, é nada perto do que Cristo fez e está fazendo por nós, para nós termos a eternidade um dia. Não se lamente, não fique triste, se você acha que você não está ouvindo a voz de Deus. Deus está falando conosco, falou no início do mundo, falou quando Ele esteve aqui nessa terra, durante 33 anos com as pessoas, continua se comunicando conosco, e na eternidade Ele vai se comunicar conosco. Cristo não nos colocou nesse mundo para nos abandonar. Cristo é eterno e Ele quer que nós sejamos eternos. Vamos nos colocar de pé, nós estamos orando. Vamos curvar a nossa frente e vamos conversar com o nosso Deus. Te agradecemos muito, ó Pai, pelas suas bênçãos, pelos teus cuidados e por termos vindo aqui em tua casa para te adorar. Que tu aceite a nossa adoração em respeito a ti, querido Pai, e com a certeza de que tu estás se comunicando conosco e não vai abandonar os teus filhos, querido Pai. Ajude-nos, querido Deus, derrame uma porção dobrada do teu Espírito em nossa vida, para que nós possamos entender a maneira correta que tu fala conosco e os meios que tu usa para nos comunicar, querido Pai. Em nome de teu Filho, nós te rogamos, nós te agradecemos pelo que Ele fez na cruz por nós. Amém, Senhor. Amém.